Hebreus 11. Quem achou, declara. Glória a Deus. Ora, a fé. Oxe, não disse que achou? Vamos lá, irmão. Ora, a fé. Só as mulheres. Ora, a fé. Os homens. Ora, a fé. Toda a igreja. Ora, a fé. O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Acompanhem comigo aqui, ó. Versículo 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber herança. 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu um poder de conceber. Vamos agora para o versículo, glória a Deus, vamos lá para o de 18, não, desculpa, 20. Pela fé Isaque abençoou Jacó. Glória a Deus, glória. Até aí. Me dê sua atenção de presente, por favor. Olhe para mim, olha para cá. Deus tem uma palavra para você. Você acredita nisso? Você acredita que uma palavra pode mudar toda a sua vida? Você acredita que um culto Deus pode mudar toda a sua história? Pedro, primeira conferência que Pedro participou, mudou de vida. Lucas 5. Pedro nunca tinha ido numa conferência. Qual foi a conferência? Jesus pregando para a multidão. Jesus entra no barco de Pedro e manda afastar um pouco da margem. Prega para a multidão. Depois ele desce do barco e manda Pedro ir mais fundo para pescar uma multidão de peixe. O que é que eu aprendo? Para a multidão a gente fala no raso. Para discípulo o milagre está no fundo. Pedro, ele foi para aquela conferência depois de uma noite frustrada e teve a pesca da sua vida por causa de uma palavra que Jesus lançou. Ele disse: Senhor, eu pesquei a noite toda e não consegui nada, mas sobre a sua palavra eu vou lançar as redes. Uma palavra mudou a vida de Pedro, e eu creio que uma palavra hoje pode mudar a sua vida também. Você crê nisso? Abra a boca e glorifique. Vamos lá, meus irmãos. O texto de Hebreus é o texto que nós usamos como conceito básico de fé. O que é fé? Ora, a fé é o firme fundamento, é a certeza, a fé é a convicção, a fé é a nota fiscal, é o documento de posse legal de que algo é seu, mesmo que você ainda não tenha em mãos. Então, ele está dizendo: a fé é o firme fundamento daquilo que eu não se vejo, que eu não vejo, mas é a certeza daquilo que eu espero. Então, qual é o conceito de fé? A fé é. O problema é que a maioria dos crentes, eles dizem que tem fé, eles cantam sobre fé, eles falam sobre fé, mas não tem uma vida de fé, porque há uma diferença entre a fé que você professa e a fé que você vive. Há uma distância enorme entre aquilo que a gente diz que acredita e a vivência do que dizemos que acreditamos. Isso é a diferença entre a ortodoxia e a ortopraxia. Ortodoxia é o que nós dizemos que cremos, ortopraxia é a fé que nós praticamos. Por quê? Porque observe, Romanos capítulo 1, versículo de número 17 vai dizer assim, ó: e assim se descobre a justiça de Deus. De que jeito? De fé em fé. Como está escrito: o meu justo viverá pela fé.
Então todo mundo que foi justificado por Jesus, quem foi justificado por Jesus aqui? Pronto. Todo mundo que foi justificado por Jesus, agora foi chamado para viver de um modo diferente. Qual é o modo de vida de quem foi justificado por Jesus? É por sentimento? Bora lá, irmão, bora lá. É por sentimento? É por achismo? É pela minha vontade? É pelo que eu penso? É pelo que o mundo diz? Não. O modo de vida de quem foi justificado por Jesus é pela fé. Eu não sou mais guiado pelo que eu sinto, eu não sou mais guiado pelo que eu vejo, eu não sou mais guiado pelo que eu penso. Isso aqui é o caminho do fracasso. Se eu quero ter uma vida de sucesso, se eu quero ter uma vida que eu veja a palavra se cumprindo, eu preciso ser guiado por uma única coisa: pela fé. 2 Coríntios 5, versículo 7 diz: porque nós não vivemos por vista, e sim por fé. Ou seja, os meus sentimentos não estão mais em voga. Como o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como é que Cristo vive em mim? Diga: pela fé. Vamos lá, diga: pela fé. E como é que eu vivo pela fé? Romanos capítulo 12, versículo 3 diz que Deus deu a cada um uma medida de fé. Ninguém pode dizer assim, ó: ah, mas o pastor tem mais fé do que eu, mas Abraão tinha mais fé do que o irmão. Não. Ninguém tem mais fé do que ninguém. O negócio da fé é o seguinte, preste atenção: eu tenho a mesma quantidade de músculo que Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, ele foi o maior Mr. Olímpia. Mr. Olímpia é o maior título, é a maior premiação do mundo fitness, do mundo, né, do halterofilismo, do fisiculturismo. Então, ele foi, eu acho que 5 ou 6 vezes campeão mundial, né? O que acontece? Eu tenho a mesma quantidade de músculo que ele tem. Não, pastor, sim, eu tenho a mesma quantidade de músculos que ele tem. Qual é a diferença? Ele desenvolveu e eu não. Ele treinou, ele treinou até que rompeu-se a primeira, a segunda, a terceira, são 7 camadas, rompeu 7 camadas de gordura, e aí o músculo empurrou a pele e começou a definir. Você está comigo? Muito bom. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Do mesmo modo que eu tenho a mesma quantidade de músculo que Arnold Schwarzenegger, você tem a mesma fé que eu tenho, tem a mesma fé que Jesus teve, tem a mesma fé. Por quê? Porque Efésios capítulo de número 4 diz assim, um só Deus. Abraão seguia o mesmo Deus que a gente, sim ou não? Bora lá, irmão, bora lá. Paulo serviu o mesmo Deus que a gente? Isaías, os profetas. Então, um só Deus, estamos juntos? Um só Deus, um só batismo, um só Espírito. O mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em você. Romanos 8:11, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos vivifica os nossos corpos mortais, habita em você. Então é só um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Um o que também? Uma só fé. Você está aqui? Olha para cá. Se é uma só fé, por que tem gente que vê resultados e outro não? Por que tem gente que tem uma fé mais sólida do que outros? Segundo Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 1: eu louvo a Deus, desde quando ouvi a respeito de vós, que a vossa fé tem crescido muitíssimo. Então eu aprendo que a fé cresce. O apóstolo Judas, na carta de Judas, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Judas diz assim, porque nós temos que batalhar pela fé. Do mesmo modo que um halterofilista vai para a academia e ele treina o músculo, e quando ele treina o músculo se desenvolve e cresce, nós precisamos também alimentar e desenvolver a nossa fé. Agora, por que nós somos mais inclinados ao negativo, mais inclinados ao natural do que ao espiritual? Porque nós alimentamos o nosso corpo com no mínimo 3 refeições quentes por dia, e queremos alimentar a nossa fé com pão frio. Você está aqui? Você está aqui ou não? Um dos sinais de uma mente transformada é quando a sua primeira expectativa é positiva e não negativa.
Você sabe que você está andando em fé quando a sua primeira expectativa é o sobrenatural e não o natural. Você sabe que você está andando em fé quando o seu primeiro pensamento é recorrer a Deus e não aos homens. Você está aqui? Então, se eu fui chamado para andar em fé, se Deus me deu fé e eu tenho que desenvolver a fé, como é que eu faço isso? Primeira coisa, a Bíblia vai dizer em Romanos 10, versículo 14, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, como é que eu alimento a minha fé e faço a minha fé crescer? Repita comigo: ouvir e ouvir. Fale de novo: ouvir e ouvir. Fale outra vez: ouvir e ouvir. Fale mais uma vez: ouvir e ouvir. É por isso que você vai ver Deus pegar Abraão, que o nome dele era Abrão, pai de altura, pai exaltado. Deus muda o nome dele, e o cara ficou 13 anos ouvindo isso aqui, ó: Abraão. O que é Abraão? Pai de multidão. O tempo que Abraão demorou para ter o filho foi o tempo que Abraão demorou para se enxergar naquilo que ele ouvia a respeito dele. Você veio aqui nessa noite? O tempo que está demorando dessa palavra se materializar na sua vida é o tempo que está demorando de você se enxergar vivendo nela. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que você ouvir as mesmas coisas é segurança para você. Você vem nessa casa, o que é que você ouve? Que você é próspero. O que é que você ouve? Que você é curado. O que é que você ouve? Que você é filho de Deus. O que é que você ouve? Que você é autoridade nessa terra. E aí, você ouve até que, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir, ouvir e ouvir. Eu não me canso de ouvir que eu sou curado. Eu não me canso de ouvir que eu sou provido. Eu não me canso de ouvir que eu sou abençoado. Eu não me canso de ouvir que eu sou a boca de Deus na terra. Ouvir e ouvir, ouvir e ouvir. Ouvir e ouvir, ouvir e ouvir. Uma pessoa vai para a faculdade, ela passa 4 anos sendo doutrinada, ouvindo e ouvindo, ouvindo e ouvindo. O que é que ela ouve o tempo todo? Quando você for profissional, quando você é assim, é o tempo todo os professores vão ali, ó, doutrinando a sua mente, você começa a se enxergar. Sabe, Deus ele quer que você se enxergue na palavra. Por quê, pastor? Porque olhe para mim, falta de fé não é fraqueza, falta de fé é pecado. Onde é que está isso, pastor? Romanos 12, 28. Porque tudo que não procede de fé é pecado. Por quê? Porque, como eu disse em Romanos 1, 17, o justo vive pela... Olha aqui para mim, ó, é isso aqui, ó. O caminho é esse aqui: viver pela fé. Porque viver pela fé envolve risco. Repita comigo: se não tem risco, não é fé. Ô, gente, você acha que é brincadeira para Moisés ir na cara de Faraó e dizer assim: ó, liberta o povo? Você nunca parou para pensar assim, não? Por que Faraó não mandou matar Moisés? Porque Moisés estava na fé de que o Deus que o mandou garantia. Oh, glória! Mas se não tem fé, se não tem risco, não é fé. Aí sai o cara com 3 milhões de pessoas em direção do mar. Olha que risco. Lá atrás vem Faraó. E agora o povo vai morrer. Moisés vai orar. Deus falou o que para Moisés? Por que clamas a mim? Sabe por quê, irmão? Deus interrompeu a oração de Moisés? Porque Moisés era gago. Imagine um gago com risco de vida, com 3 milhões de pessoas dizendo: e agora? E aí? E agora? Eu acho que Moisés pensou: se Faraó não me matar, quem me mata é o povo. Eu imagino Moisés: Senhor, Deus, deixa eu interromper esse negócio aqui, senão ele vai acabar com tudo. Ô Moisés, para que você está orando? Diga o povo que marche, vá. A vida de fé é uma vida de risco. Ou você acha que é fácil subir aqui e pregar? Ou você acha que é fácil fluir nos dons? Olhar para uma pessoa, liberar uma palavra e dizer: Deus manda ali dizer. Você acha que é fácil? Envolve risco. Problema é que as pessoas querem ter uma fé que não tenha risco. Eu quero 100% de garantia. 100% de garantia é fé. Eu creio que Deus vai fazer. Por quê? Porque a palavra de Deus diz. Aprenda outra coisa. Não existe esse negócio de é a minha fé. Diga. Não existe esse negócio de eu creio assim. Eu estou vendo muita gente sendo enganada com esse negócio de eu creio assim. Nunca houve esse negócio de eu creio assim. Fé só é fé na palavra de Deus.
porque seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Quer andar no caminho seguro, quer andar no caminho correto, quer andar no caminho da bênção, quer viver o favor, fica na palavra. Ah, mas eu conheço um testemunho, eu ouvi de uma pessoa. Ei, testemunho não é base legal para Deus fazer nada. Base legal é a palavra. É porque eu conheço uma pessoa. Vida de fé não é baseada na vida de ninguém. Vida de fé é baseada na palavra do Eterno. Você está aqui? Então vamos lá. Espera que a gente vai construir uma coisa aqui agora. Ó. Então eu tenho que viver pela fé. Não tem outro caminho. Qual é o problema? Os clientes querem ouvir assim, ó. Porque Deus vai abrir a porta. Mas Deus só abre a porta pela fé. Porque Deus vai mandar a bênção. Aí eu recebo. Deus só manda a bênção pela fé. Não, mas eu creio. Não, Deus vai mudar a sua história. É muita epifania, é muita emoção e pouca fé. O que eu estou ensinando para você aqui não é para você. Não, porque isso não muda a sua vida. Estou lhe ensinando aqui a fé inteligente, a fé que resolve. Porque eu não sei você, mas eu tenho coisas para resolver. Não, acho que é só o pessoal aqui. Então, só o pessoal aqui. Então, eu não sei vocês, mas eu tenho coisas que eu preciso viver milagres. Tem mais alguém aqui comigo nesse negócio? Pastor, como é que faz? Pela fé. Fé não é gritar, fé não é chorar, fé não é pular, fé não é correr. E a gente pode pular, gritar, chorar e correr, não tem problema nenhum disso. Mas que você pule, chore e grite pela fé. Quantas pessoas você conhece que pulou, chorou, gritou, se emocionou, caiu, deitou, rolou e a vida não mudou? Sim ou não? Gente que na primeira tempestade, no primeiro problema desmoronou. Por quê? Não estava firme na fé. Porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. O Senhor disse: a minha palavra não voltará para mim vazia, antes cumprirá o propósito pelo qual ela foi enviada. Tem que se cumprir. Então, pare de se enganar. Pare de achar que o culto só é bom se você transpirar, perder a maquiagem, bagunçar o cabelo. Isso tudo é gostoso. Mas o culto bom é o culto que você permite que a palavra entre no seu coração e ela dê fruto. Porque de nada vai adiantar a palavra cair na beira do caminho, cair nos pedregais e ser roubada. Da porta para fora, o que conta é o que você recebeu. Então, eu preciso me alimentar, blindar na minha fé, porque é o modo de viver. Se é o modo de viver, eu visto o que eu creio, eu como o que eu creio, eu moro aonde eu creio, eu ganho o salário que eu creio. Mas pastor, eu creio e não estou vivendo. Aí agora, eu estou aqui para te chocar. Você está enganado, você não crê coisa nenhuma. Por quê? O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, que é para nós tomarmos cuidado, para nós não nos enganarmos. Se a Bíblia diz que a gente tem um perigo de se enganar, porque a gente pode se enganar, sim ou não? A gente acha que acredita, e eu vou provar que não. Como, pastor? Ó a conversa. Primeiro lugar, ora, a fé é. A fé não vai ser. Ah, pastor, eu creio que pela fé eu vou alcançar. Não é fé. Repita comigo, isso não é fé. Ah, pela fé eu vou alcançar. Não é fé não, pastor, não. Biblicamente falando, não. Porque a fé não será, a fé é. Eu vou alcançar a esperança. Fé, eu já alcancei. Fé é meu. Fé, eu já tomei posse. Fé está na minha mão.
Fé eu possuo, esperança eu vou ter, eu vou chegar, vou alcançar, quem sabe um dia. Eu não sou pregador de esperança. A única esperança que eu prego é na vida de Jesus, porque eu não posso apressar, porque se eu pudesse apressar, eu já era apressado esse negócio. Não, esperança é naquilo que eu não posso alterar, naquilo que eu não posso mudar, mas o que eu posso alterar, o que eu posso mudar, irmão, eu vivo pela fé, porque a Bíblia diz em Marcos 11:23, se você crer com a sua boca, confessar, crer com o seu coração, confessar com a sua boca e não duvidar, tudo quanto você disser vai ser feito. Então fé é você crer e falar. E agora, tomar posse. E o que é tomar posse? Deixa eu dar hoje é para mudar de vida. Eu sei que o pau está quebrando aí por dentro. Levanta a mão e diga aleluia. É isso aí, vamos lá. Porque a gente tem uma conversa bonita, a gente tem uma conversa emocionada. Eu creio que pela fé. Peraí. Você sabe o que é crer pela fé? Eu vou lhe ensinar. Eu passei na porta de uma determinada empresa, chutei a quina da empresa e disse: obrigado, Pai, porque eu trabalho nesse lugar. Já agradeci. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Pronto. No outro dia, quando foi? No outro dia uma amiga me ligou: rapaz, tem empresa aqui assim, tal, salário tal, de tal a tal horário, tal, para você trabalhar. Sabe o que eu disse a ela? Eu não posso não. Por quê? Já estou empregado. Está vendo a reação de vocês? O emocionado vai dizer assim, ó: foi Deus que mandou. Porque o emocionado, ele não fica firme na fé. E a Bíblia diz em Tiago capítulo 2 que a pessoa que tem um ânimo dobre, que uma hora é uma coisa, outra hora é outra, não pense que receberá alguma coisa da parte de Deus. Ou seja, a pessoa que não é firme não recebe nada e fica frustrado na igreja e acha que é porque a pregação não é boa, porque o pastor não fez a oração forte, ou porque na igreja não teve a campanha. E não é nada disso. O que falta é fé de verdade. Você já viu um pai de família dizer assim, ó: não, rapaz, eu trabalho e dispensar emprego? Fale comigo, isso é fé. Aí eu fui chamado para a empresa que eu disse que ia ser chamado. Várias outras empresas me chamaram, eu disse que não ia. Fui para a empresa que fui chamado, não. Fiz a entrevista. Na última etapa perguntaram assim, ó: vocês têm alguma pergunta? Eu levantei a mão. Pois não, seu Timóteo, diga aí. Em quanto tempo a pessoa aqui é promovida? O cara olhou para mim: você nem entrou? Ele não, você nem entrou? Já quer saber em quanto tempo é promovido? Eu falei: eu quero saber quanto tempo que eu já sou promovido, porque eu já estou dentro, querido. O pessoal da seleção saiu perguntando: quem é seu peixe, quem é seu peixe, quem é seu peixe? Eu falei: que mano é peixe, rapaz? Quem está comigo é o Criador do oceano inteiro. Aí alguém que não é da fé vai dizer o quê? Ah, mas é convencido. Ah, mas é orgulhoso. Ah, mas é orgulhoso. Não é. Quem sabe quem é não aceita menos do que merece. Aleluia. Cheguei na igreja em pleno domingo, pedi para meu pastor para contar um testemunho. Meu pastor, Timóteo, contar um testemunho, deu o microfone. Falei: irmãos, eu estou muito feliz, porque Deus abriu uma porta de emprego para mim, na empresa que eu queria, no horário que eu queria, da forma que eu queria. Os irmãos, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, eu fiz a entrevista sexta-feira e estou testemunhando aqui. Aí o pessoal, e aí o pessoal perguntou: e aí, que dia que vai trabalhar? Eu falei: então, não fui chamado ainda. O pessoal ficou me olhando assim. Sabe por quê? Porque a fé, pega isso aqui, querido, é loucura para quem não está na fé. Não, sério, vamos lá. Vocês creem na Bíblia? Quem crê na Bíblia aqui, diga amém. Você crê num livro que diz que o mar foi dividido em duas bandas. Deus disse que o povo ia passar a seco. Então, além de ele abrir o mar, ainda passou pano.
para 3 milhões de pessoas passar. É nisso que você crê? Você crê num livro que diz que 3 milhões de pessoas deu 7 voltas, uma volta por dia, e na 7ª volta deram um grito, e no grito uma muralha enterrou. É nisso que você crê? Você crê num livro que diz que um rei foi brigar com outro rei, e o rei de Israel foi brigar contra o rei da Síria, e que Deus, para vencer a guerra, a ordem foi: bota a banda na frente, e ganhou a guerra com a banda. É nisso que você crê? Você crê nesse livro mesmo? Você crê num livro que diz que uma menina de 15 anos, que nunca teve um namorado, nunca beijou um macho, essa menina foi envolvida pelo Espírito Santo, o Espírito Santo gerou um filho na barriga dessa menina, e essa menina pariu o Criador do universo? É nisso que você crê? Agora eu lhe pergunto: se você crê nisso tudo, por que você se comporta diferente? Ou a gente crê ou não crê? Não tem meio termo. O que me chateia é que tem muita gente que é frequentador de igreja. Filhos de Deus, eles vivem resultados. Pastor, como é que eu sei que eu estou na fé? Eu pergunto: os frutos. Porque a árvore é conhecida pelos seus. A árvore é conhecida pelos seus. Se eu vivo fé, eu vou dar frutos de. E frutos de fé é o quê? Milagre. Eu quero lhe perguntar: qual foi o último milagre que você viveu? Vendo? Como é que eu sei, pastor, que eu estou vivendo na fé? Como é que eu ativo a fé? Como é que eu faço a fé? É assim, ó. Pela fé, versículo 4. Porque a fé, você vai tirar da sua cabeça que a fé foi. A fé é: se eu creio que Deus já me deu um negócio, eu não vou comprar, Deus já me deu. O que é dado não é comprado. Eu estou pensando errado? Estou pensando errado? Ah, pastor, eu não creio, então me desculpe. Viva pela sua força, viva pelo seu braço, se canse, rale, se acabe bastante, que eu vou continuar vivendo pela fé. Porque a fé, ela não coloca você em stand-by. A fé lhe coloca para agir. Mas agir na fé é agir assim, ó. Você põe a mão, Deus coloca. Você põe o pé, Deus coloca. Você se move, Deus abre a porta. É fé diferente. Eu não entendo essa vida que é pela fé e não vê favor de Deus. Você está enganado. Quem vive pela fé, vive favor, vive manifestação, vive intervenção. Oh glória! Oh glória! Olha isso aqui, ó. Eu estou intrigado com isso aqui está na minha cabeça. Versículo 4, olha: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Irmão, isso aqui não pode. Isso aqui não pode. Isso aqui está errado. Não pode não. Você quer ver? Quantos anos? 60, sexagenário. Ah, bom. O senhor é agricultor. Eu sou criador de ovelha. Quem tem a tendência de multiplicar mais e mais rápido, eu ou você? Você. Eu não. Sabe por quê? Vamos supor que eu tenho 10 ovelhas, fêmeas, 10 machos. Não, um macho, 10 fêmeas. É ovelha, né? É bicho. Bicho pode, né? É bicho, né, gente? Eu tenho um bezerro, 10 cabritas. Ainda que meu bezerro, ele empreende, pode deixar assim, as 10 cabritas podem parir quantas vezes no ano? Uma só. Se ficar aqui, né? Mas se ficar 10 prenhas, só pode parir uma só. Então eu só vou dobrar de tamanho por ano, não é assim? Agora ele que é dono lá da agricultura, ele planta um caroço de feijão, colhe quantos, irmão?
ele planta um caroço de milho, colhe quantos sabucos, quantos caroços. Quem está entendendo? Então, naturalmente falando, o agricultor tende a ter mais do que o criador de animal. Sim ou não? Matemática básica. É a lei natural das coisas, não é? Mas quando a fé entra, ó, a roda gira. Quando a fé entra, a chave abre, a porta abre, a chave vira. Porque o texto está dizendo que estou todo arrepiado, meu Deus. Porque o texto está dizendo que pela fé Abel ofereceu a Deus sacrifício maior do que o de Caim. Como é que o criador de ovelha deu um sacrifício maior do que o agricultor? Isso quer dizer, irmão, é como se eu dissesse assim, ó, um irmão que é assalariado, ele deu um dízimo maior do que o cara que recebe 10, 15, 20 mil. Como é isso? Fala comigo. Pela fé. A fé é o que nos faz viver intervenções sobrenaturais de Deus. E se o texto está dizendo que Abel deu uma oferta maior, é porque Abel, ele teve mais do que Caim. Oh, glória! Você está aqui, querido? E como é que ele teve mais do que Caim? Eu sei lá se Deus não botou ovelha para parir 4, para parir 5. Eu não sei se Deus botou ovelha para parir 2 vezes. Eu não sei. Eu sei que quando nós estamos vivendo em fé, nós temos que estar abertos para viver o excepcional, para viver o singular, para viver o ímpar. Se você está vivendo pela fé, se prepare para ver Deus fazer na sua vida coisas inéditas. Alguém levante a mão, abra a boca. Eu já vi gente assalariado emprestando dinheiro para a gente ganhava 2, 3, 4 salários. Não me pergunte como. Eu já vi gente que ganhava 2, 3, 4, 5 salários encralacrado. Eu já vi assalariado pagar tudo e dinheiro sobrar, porque existe um Deus no céu que intervém no seu povo na terra. Mas como é que eu vivo isso, pastor? Abra a boca e diga: pela. Rapaz, eu já li a Bíblia, eu não vou ficar falando isso, mas eu já vi esse texto muitas vezes, mas isso aqui voou no meu olho, rapaz. Abel ofereceu sacrifício, fale comigo, maior. Levante a mão que eu me irritei. E vou profetizar pela fé, e só vai receber quem crê pela fé. Eu quero declarar que você vai dar dízimos maiores, ofertas maiores. Eu não sei com que você trabalha, eu não sei qual é a sua fonte, mas se prepare para viver intervenções sobrenaturais divinas. Se prepare para ver Deus trazendo dinheiro de perto, dinheiro de longe, dinheiro de tudo que é jeito, dinheiro direto. Se prepare para ver Deus multiplicando suas finanças, seus recursos. Se prepare para viver intervenções sobrenaturais. Só quem recebe celebra pela fé. De cabeção, pela fé. Abel deu oferta maior. Fale comigo, pela fé eu posso oferecer a Deus. Olha isso, versículo 8: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu a Deus. Irmão, Abraão foi chamado, Deus chamou Abraão para retorno. Tem gente aqui que se Deus chamasse o chamado de Abraão, não ia não. Olha a conversa de Deus. Saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vá para um lugar que eu nem lhe disse ainda e nem vou lhe dizer, só saia. Primeira pergunta que os crentes iam fazer era: cadê a segurança? Cadê a certeza? Alguém logo ia se levantar e dizer assim, ó: isso não é de Deus, porque de Deus não é assim. Cadê a certeza? Está vendo que eu falei que a fé envolve o quê? Risco. Pastor, qual é a certeza? A certeza é a palavra. A palavra é, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura ele diria e não confirmaria, falaria e não faria. A certeza é a palavra. Abraão não contou 2 conversas. Pegou a mulher, os pão de bunda, ainda levou de quebra o sobrinho e disse: fui. Poxa, eu fico pensando,
Nosso pai na fé teve esse chamado desafiador. O que Deus está pedindo para a gente é maior do que isso. E a Bíblia está dizendo o quê? Pela fé, Abraão obedeceu. Aqui está dizendo assim, ó, pelo sentimento. Foi pelo sentimento? Aqui está dizendo que foi pela vontade. Aqui está dizendo que foi pelo querer de Abraão. Então a Bíblia está me ensinando aqui outra coisa. Eu posso obedecer a Deus, diga amém. Como, pastor? Fale, pela fé. O que é que eu estou aprendendo aqui? Fé não é sentimento. Fé é certeza. Porque aqui está me dando uma lista de pessoas que tiveram ações pela fé. Pela fé, Abel ofereceu, ação. Pela fé, Abraão obedeceu, ação. Eu quero saber de você, qual é a sua fé? Que fé é essa que não faz você agir? Que fé é essa que não faz você se movimentar? Que fé é essa que não põe você em ação? É todo dia a mesma vida, a mesma coisa, do mesmo jeito? Isso não é fé, porque Romanos capítulo 6 diz que nós somos chamados para viver em novidade de vida. Então fé é entrar em movimento, porque movimento gera movimento. Quando eu me movo, o céu se move. Quando eu me movo, o céu se move. Quando eu me movo, o céu se move. Você precisa começar a obedecer pela fé. Obedecer pela fé quer dizer, nem tudo que eu sou mandado fazer eu concordo, nem tudo que eu sou mandado fazer eu quero, nem tudo que eu sou mandado fazer é do meu agrado, mas independente do que eu sinto, penso ou acho, eu sou movido pela fé. Ou a conversa não é fé. Pela fé, Abraão obedeceu. Não tem duas histórias. A Bíblia diz que é para orar. Não perguntou se você teve o dia cheio ou não. Se não, ora. Pela fé, ora. A Bíblia mandou a gente ler a palavra, medita nela de dia e de noite, pois que será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujas folhas não caem e dá seu fruto a seu tempo. Salmo 1. Então, se é para meditar, a gente medita. Mas pastor, eu fui orar, estava tão cansado que dormi no joelho. Isso já é outros 500, mas é importante que você orou. Ô glória. A Bíblia manda você congregar. A Bíblia não pergunta assim, ó, se você não estiver muito cansado, se o dia foi pesado. Não. A Bíblia diz assim, que é para congregar, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, toda vez que eu obedeço, para cada obediência tem uma recompensa equivalente à obediência. Porque eu não estou sentindo. Você sente ou é crente? Pela fé. Diga amém. Diga amém. Fala de novo. Olha isso aqui, ó. Eu gosto desse negócio. Pela fé. Versículo 20. Isaac abençoou a Jacó. Eu achava que vocês teriam outra reação com essa mensagem. Pensei que vocês iam ficar mais empolgados. Mas tudo bem. O importante não é a tampa da chaleira voar, é o fundo cair. Vamos lá. Pela fé, você está acompanhando aí, irmão? Pela fé, Isaac abençoou a Jacó. Esse versículo mexe comigo. Porque abençoar para um judeu é muito sério. Aqui no Brasil, o mundo ocidental é outra coisa, né? Mas no mundo oriental, dizer assim, ó, fulano abençoou ciclano, é muito sério. Porque abençoar é um direito legal. A palavra bênção vem do hebraico Baruch, que significa autorização para prosperar. É um termo legal. Quando um pai abençoava um filho, o pai estava dizendo assim, ó, dê o que deve, venha o que vier, aconteça o que acontecer, só um destino lhe aguarda, a bênção. Tanto é que Jacó,
ele recebe a bênção e vai embora da casa do pai sem nada, só com a bênção. Esaú fica com tudo, o pai morre, a mãe morre, Esaú fica herdeiro de tudo material. Jacó vai embora sem nada, e quando Jacó volta, Jacó está mais rico do que Esaú, ainda dá presente a Esaú. A bênção é tão séria, e a bênção ela é geracional, que quando Balaque, ele nas montanhas armam lá os altos para altares para fazer maldição contra Israel. A Bíblia diz que quando Balaque chama Balaão, que Balaão fez lá o trabalho, lá na hora de ele lançar a maldição, a Bíblia diz que o Espírito de Deus tomou a boca de Balaão e disse assim: como pode amaldiçoar o que Deus abençoou? O que Deus abençoou ninguém amaldiçoa, porque contra Israel não vale encantamento. Glória! Não tem como, não tem como. Isso é muito forte. Então, quando eu abençoo o meu filho pela fé, não tem notícia ruim, não tem obra do capeta, não tem invenção de Satanás que vai fazer dar errado. Mas o carro bateu, se meu filho não teve nada com ninguém, porque não vai chegar, nenhum mal sucede, 1000 cai ao lado, 10.000 adiante, não alcança, porque eu abençoei. Você entende isso? Você entende isso? Você entende o poder da bênção? Sim ou não? Agora, o problema, Nonato, é que o texto não fala de qualquer pessoa. O texto diz que Isaac abençoou quem? O Jacó. Pastor, quem é Jacó? Jacó é alguém que não seria diácono da igreja. Jacó era alguém que com certeza, se botasse na lista para pregar, ninguém ia querer vir ouvir. Jacó era 171, irmão. Rei do baratinho. Rolando Lero. Jacó era problema. Jacó deu 1-0 no pai, deu 1-0 na mãe, deu 1-0 no irmão. Só que no sogro ele tomou 2-0, ferrado. Porque para todo Jacó tem um Labão. Mas o que me chama a atenção é que Isaac abençoou Jacó. E é aqui que eu entro, fale comigo, pela fé. Quando você abençoa, seja quem for, pode ser o maior Jacó da sua família, se você abençoou, a maldição não chega. Meu Deus, não tem jeito. Se você abençoou, o diabo pode armar a arapuca desfeita, o laço de morte pode ser armado, Deus desarma, o quebra. Não tem jeito, porque ninguém desce a sepultura sem antes confessar que Jesus Você precisa entender o poder da bênção que você carrega na sua boca. E se você abençoou, o diabo não revoga, o diabo não revoga. Tem gente na sua família que só não morreu. Tem gente na sua família que só não desceu a sepultura, porque você disse: não morre, estou segurando. Você está segurando pela fé. Você disse: não, Satanás, na minha vida não, na minha família não, na minha casa não. Porque quando você abençoa, irmão, eu creio tanto no poder do que eu digo. É sério. Eu levo tão a sério que eu sei que se eu disser está abençoado, acabou. Você tem essa convicção? Você tem? Sabe? Leve mais a sério. Quando você que é filho e for pedir bênção à minha mãe, preste atenção que ela vai dizer, diga assim: amém. Quando você se tem filho, for abençoar seu filho, eu te abençoo com sabedoria, com graça, eu te abençoo. Irmão, não tem jeito. Eu vou contar um testemunho aqui. Olha que coisa. Aconteceu uma situação em uma das nossas crianças aqui da igreja, aonde na escola dela, na classe dela, várias coleguinhas dela foram aliciadas pelo professor. Olha que situação. Várias. Mas ela, o professor nem olhava. Ainda dava um jeito assim de tirar ela. Aí alguém fala assim: porque não deve ser, é porque deve ser, é porque é ao favor da bênção do Senhor.
toda a Santa Ceia a gente está aqui impondo as mãos sobre as crianças, abençoando as crianças, liberando a palavra sobre as crianças, dizendo que nenhum mal sucederá, que não vai ter pedófilo para olhar, não vai ter mão para tocar, não vai ter pé para alcançar. Querido, depois que a bênção de Deus foi liberada, não tem demônio no inferno, nem homem na terra para revogar. Aproveite, levante a mão e diga assim, ó, se Jacó foi abençoado, quanto mais eu. Ô glória! Querido, isso aqui é sério. Pela fé, eu não posso desacreditar em momento nenhum. Pela fé é isso aqui. Como assim? Eu sou abençoado. Ah, mas não estava dando certo. Eu cheguei, vai ter que dar certo. Não, mas o negócio não estava fluindo. Vai fluir. Mas pastor, olha para mim aqui agora. Mas pastor, o senhor quer dizer então que quando alguém está vivendo em fé não tem dificuldade? Não, pelo contrário. Eu estou dizendo que quando alguém está vivendo pela fé, é aí que tem dificuldade. Porque a fé, ela não se manifesta em momentos de bonança. A fé se manifesta em momentos difíceis. Mas nos momentos difíceis você sai sempre por cima, sempre por cima, sempre por cima. Oh glória! Pela fé. Pela fé. Deixa eu falar uma coisa. Às vezes as pessoas pensam que a igreja é a fé só do pastor. Se a igreja fosse só a fé do pastor, aqui já estava com telão de LED, a gente já estava em mais uns 20 estados afora, porque fé para isso eu tenho. A igreja é a fé do corpo. Pastor, não entendi isso. Me explica. Aulinha bíblica. Vamos lá. Quem aqui era crente? Não vou fazer pergunta não. Quando você é solteiro crente, é de uma forma. Quando você é casado crente, é de outra. Como assim, pastor? Por exemplo, você é solteiro crente, você jejua o dia que você quiser. Sim ou não? Você é solteiro, não é? O dia que você quiser, por quanto tempo você quiser. Porque você é o quê? Solteiro. Você é casado. Você não pode fazer uma semana de jejum sem antes entrar em acordo com o cônjuge. Não é isso que diz 1 Coríntios 7, versículo 5? Porque tem uma pessoa que é maluco que acha que não, eu estou fazendo jejum de comida, não é jejum de sexo. Jejum é de tudo. Se é uma semana de jejum, é uma semana sem fazer as coisas. Quem está entendendo? Se não fosse necessário esse entendimento, a Bíblia não diria, olha, quando vocês forem se separar para jejum, não façam isso por muito tempo, para que o diabo não vos tente, e que seja com o quê? Consentimento mútuo. Então tem que ter consentimento de ambos para ter o tempo de jejum. Digam amém. Mas quando você é solteiro, rapaz, hoje eu vou jejuar. Jejua. Vou jejuar amanhã de novo. Jejua. Vou jejuar um mês. Jejua. Esse ano eu vou jejuar um semestre. Não saiu uma amém até agora. Jejua. Porque você é solteiro. Casado pode? Não. Tem que ter acordo. Quando você é crente solteiro, o seu dinheiro é seu. E eu vou lhe falar uma coisa, você prospera. Oxe, sei do que eu estou falando, rapaz. Você prospera. Você sabe onde você emprega cada centavo e tudo que sobra. Quando você é casado, oh glória, filha, chega a dar um trauma. Filho, oi, me dê R$50 para comprar um negócio para tomar café com o pastor. Agora sei. Sabe, irmão? Você é casado, não tem nada de meu dinheiro, seu dinheiro. Não é? Não é assim, gente? O casado
tem meu dinheiro, minha conta individual é nosso. Se prosperar, fomos nós. Se quebrar, a culpa é sua, porque deixa pra lá. Então para um casal prosperar, não depende só de um, porque 12 vezes 0 é 0. Ou seja, não adianta esforço só de um lado. 1000 vezes 0 é 0. Esforço só de um lado não dá resultado, tem que ser os dois, porque é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho, porque se um cair o outro levanta, porque o cordão de 3 dobras, você de um lado, ela do outro, Deus no meio, é mais difícil de se quebrar. Diga glória. Então o que é que eu estou ensinando aqui? O casamento prospera pelo esforço dos, a igreja prospera pelo esforço da igreja. Não é só a fé do pastor, não é só a fé dos obreiros, não, é a fé da igreja, é a oferta da igreja, é a oração da igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Quem está comigo? Então, às vezes a gente tem que entender por que as coisas não estão andando. Ande em fé, diga amém. Porque, por exemplo, olha como o povo da fé diz: vamos orar para Deus mandar ar-condicionado. Levanta todo mundo, levanta a mão daí, começa a gritar: meu Deus, manda ar-condicionado, ar-condicionado vem. Eu acho isso top. Agora, Deus mandaria o ar-condicionado se aqui fosse a África, ninguém trabalhasse, não tivesse condição de trabalhar. Deus mandava mesmo, quem crê? Agora todo mundo aqui abençoadíssimo, diga amém. Não, então o negócio não é meu Deus, não, o negócio é: pastor, eu posso ofertar tanto, creio que Deus vai me prosperar, e aí a gente vai por fé. Quem está entendendo? Você está aí? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda, que eu estou ensinando fé. Já vou terminar. Aleluia. Pela fé. A maioria dos cristãos não estão aguentando mais nada, porque a mensagem de fé saiu dos nossos púlpitos. A mensagem agora é motivacional. Eu quero saber na hora da enfermidade se mensagem motivacional cura. Eu quero saber na hora da crise, mensagem motivacional te mantém firme. Eu quero saber se na hora do problema, na hora do milagre, na hora da intervenção, não é mensagem motivacional. Não, é Bíblia. É você dar bicuda na cara do cão. É você olhar na focinheira e dizer assim: ó, diabo, a palavra do Senhor diz, e você dizer o que a palavra diz. Porque Jesus não inventou o diabo com mensagem motivacional, não. Mateus 4 diz que ele olhou e disse: está escrito. Eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmão: a gente tem que voltar para a fé, começar a falar de fé, começar a conversar sobre fé, começar a motivar o outro na fé, a levantar o irmão na fé. O que a gente está precisando é de uma bezetacil de 1.200 de fé. Eu estou num negócio tão, eu estou tão revoltado, porque eu não sei que letargia demoníaca é essa que está vindo contra a igreja do Senhor em todo lugar, que os crentes assumiram uma posição passiva. Quando a igreja assumiu uma posição passiva, Tiago morreu. Quando a igreja tomou uma posição ativa, Deus abriu a porta do cárcere e libertou Pedro. Chega dessa inércia, chega desse negócio de aceitar a vida, chega de aceitar o problema, chega de aceitar a tribulação, ou racha. Não, eu estou num negócio com Deus que eu já falei com Deus: olha, pai, se é para ficar assim, o Senhor chame outro, porque para Timóteo não dá. O Senhor me chamou, foi para coisa grande, e é nisso que eu creio. Irmão, eu estou cansado de você vir aqui o ano todo, sua família não converte, você acha normal. Não é normal. Ou dá ou desce. Meu filho está nas drogas, entra mês, sai mês, meu filho nas drogas. Ô Senhor, eu estou orando para o Senhor guardar. Peraí, estou orando para Deus guardar ele nas drogas? Não.
A gente tem que fazer uma oração do Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me dar vitória. Mas sabe qual é o problema? Quando Deus começa a balançar a figueira, quando as coisas começam a acudir, a gente começa a clamar misericórdia. Não deixa Deus operar, rapaz. Porque tem gente que se converte fácil, tem porta que abre rápido, mas tem coisa que é só na base do gatilho e papo mesmo. Meu primo, não sei quantos anos, meu tio pastor, crente, orando, meu Deus guarde, meu Deus guarde, meu Deus. Meu primo nada, só queria saber de festa, farra. Até o dia que o velho falou assim: ó Jesus, esse menino que me deu foi o Senhor, é promessa e tem promessa, cumpra a tua vontade. Oxe, Emanuel estava no samba, ele tocava em banda grande. Entraram no samba, meu irmão, que fechou num pau, um arrastou arma, outro também, foi tiro, bala para tudo que era lado. Emanuel se jogou no chão e aquele negócio quebrando. No outro dia, quem estava na igreja? Não, quem está me entendendo, irmão? Você está virado. Eu não estou dizendo que Deus faz isso, mas porque você orou e abençoou, o livramento chega e a pessoa não vê a mão de Deus. É o primo, o outro, para cima e para baixo, bebendo, farra, fazendo bobagem. Minha tia falou: olha, Senhor, o tempo já deu. Deus está falando com alguém aqui, ó. Está na hora de eu ver sua mão, pai. Meu irmão, meu primo capotou o carro 7 vezes. Deu perca total. Ele disse que saiu do carro, olhou para o carro, ele disse só deu coragem de pegar a placa. Foi. Na outra semana, quero Jesus, está aí firme, servindo ao Senhor, uma bênção, homem de Deus. Sabe por quê, irmão? Olhe para mim aqui, ó. A gente só muda o que a gente não tolera mais. Está na hora de você bater uma indignação santa, e não é com ninguém, não, é com você. Essa vida desse jeito, esse negócio que não ata nem desata, não anda e nem desanda, sabe? Não vai para frente nem vai para trás, não tem novidade, a coisa não cresce, a coisa... Chega! Se examine, corrija o que está errado e parta por tudo ou nada. Diga: Deus, é o seguinte, eu estou aqui. Tem mais alguém aqui? Estou sozinho. Eu estou aqui. Sabe, o profeta chegou e disse assim: ó, você quer saber de uma coisa? Se o Senhor é Deus, sirva a Deus, se não, vai servir a Baal. Elias era Deus. Chamou para o Carmelo, Deus desceu fogo do céu, a nação inteira, só o Senhor é Deus. Olha para mim, irmão, você não acha que está na hora de você ver a intervenção de Deus na sua vida, não? Não, eu estou pregando fé. A mensagem de fé é assim mesmo, é obtura, é aguda, é para você sair daqui diferente, virado no raio da celebrina. Você não acha que está na hora de você dizer assim? Não, porque... Posso falar? Tem gente que já tem problema de estimação. Tem gente que tem situação na vida aqui que já pode até mandar fazer o bolo e bater parabéns de quantos anos? Não, sim ou não, gente? Não, é ou não é? E aí a gente fica querendo maquiar, querendo camuflar e dizer: não, mas Deus está no controle. Não. Tudo que vem de Deus é crescente. As bênçãos do Senhor, elas fazem o quê? Enriquecem e não acrescenta. Pô, eu estou servindo a Deus a minha vida no mundo. Pastor, o senhor disse que vai ter problema, mas pelo menos que os problemas sejam novos. É os mesmos problemas. É um problema financeiro enraizado, entranhado, que não limpa o nome, que não resolve, e entra ano, sai ano, aquele dinheiro travado, aquela luta, aquela coisa suada, mastigada. Chega! Eu
estou servindo a Deus, não estou servindo a Satanás. Digam amém. E por que que nós não vemos na vida de alguns e vemos na vida de outros? Fale comigo. Fé. A mulher do fluxo de sangue saiu de casa, ela já saiu de casa assim, ó. Não é amanhã, é hoje. Eu vou tocar e eu vou ser curada. Ela chamou a responsabilidade para ela. Jairo saiu de casa. Vou lá, vou falar com Jesus e vou pedir a ele para vir, botar a mão na minha filha e ela ser curada. Olha Jairo. Jairo é o crente que bota a responsabilidade toda em Jesus. O que acontece? Vê os outros viver milagre, vê a notícia ruim chegar para ele querendo roubar a fé dele. Esse é o crente Jairo. A mulher retada. Eu acho que essa mulher era baiana e congregava em Betel, rapaz. A mulher dizendo: eu vou lá, eu toco nele e sou curado e glória a Deus. Irmão, você tem que chamar a responsabilidade para você, porque ele diz assim, ó: se você crer no seu coração e não duvidar, mas crer que se fará aquilo que você diz, tudo o que você disser será feito. Marcos 11, 23 e 24. Então, sabe por que tem coisa que não aconteceu na sua vida ainda? Sua confissão está atrasada. A mulher foi dizendo: eu vou, eu toco, eu sou curado. Eu vou, eu toco, eu sou curado. Eu vou, eu toco, eu sou curado. E a mulher foi, tocou e foi curada. Quanta pessoa estava tocando em Jesus? Uma multidão. Mas quem tocou e foi curado foi ela. Não importa se no culto tem uma multidão, se só tem você. Se você crê, é hoje. Fique de pé. De pé. De pé. E eu quero que bata uma revolta em você. É sério. Pastor, como é? Deixa eu contar um testemunho de um pastor do interior. Pastorzinho do interior foi tomar conta da minha igreja, um pastorzinho jovem, tipo eu. A igreja já tinha 20 anos. O salãozinho dentro de um terreno que era da igreja. A igreja era 30 membros, um salãozinho com 30 cadeiras. Todo pastor pastoreou aquela igreja durante um ano. Vários pastores já tinham passado por aquela igreja e diziam assim: ó, isso aí não dá certo não cresce não, o lugar é pobre, o povo é humilde. O pastorzinho aí chegou um dia, estava orando: Deus, estende a tenda, Deus, alarga a tenda. O Espírito Santo falou assim: ó, sua oração está errada, você está um ano orando errado. Ele: oxe, está repreendido. Se eu não repreenda não, sou eu que estou falando contigo. Sua oração está errada. Ele: está errada? É o Senhor, Pai. Me mostra na palavra, Isaías 54. O Senhor diz assim, ó: alargue as suas tendas. Aí ele: não é o Senhor que vai alargar não. Deus: não, é você que tem que alargar. Pastorzinho, meu irmão, meia-noite, foi em casa, buscou uma segunda-feira. Sabe segunda-feira? As irmãs não sabem, né? É uma marreta desse tamanho. Ligou para 2 diáconos, meia-noite. Essa pessoa daqui era para expulsar demônio. Tirou os bancos, que era aquela época de banco, quem lembra? Tirou os bancos, tirou o som, tirou o púlpito, destelhou a igrejinha, botou as paredes no chão. Não é para eu alargar? Vai alargar é agora. Oxi. Chegou domingo, meu irmão, os irmãos chegou no lugar da igreja. Está repreendido, meu Deus, o que foi isso? O pastor pregou, preguei e disse: Deus vai alargar nossa tenda. Não, irmão, é a gente que vai alargar. Vamos embora fazer a campanha aqui do cimento, vamos lá, a do bloco, vamos lá, meu irmão. A fama disso correu na cidade, porque a igreja já tinha o mais difícil, já tinha o terreno, mas dentro do terreno aquele negocinho sem construir. Meu irmão, daqui a pouco começou a chegar a oferta e o povo começou a se mover. As irmãs começaram a botar para vender salada de fruta e não sei o que, e bazar. A igreja começou a se movimentar, a igreja começou a se mover e tal. E minha irmã foi ganhando alma. E o negócio que era de 30 membros, em mais um ano a igreja cresceu, fez uma senhora igreja com nave, com galeria. E aquela igreja hoje é uma das maiores igrejas daquele interior. Sabe por quê? Porque alguém ousou agir,
Fé é isso, é receber a palavra e agir. Feche seus olhos agora. Feche os olhos. Qual é a ação que você tem que entrar em ação? Porque, meu irmão, eu vou orar, mas eu quero que você tenha definido, claro, resolvido, decidido em sua mente qual é a ação. Porque esse final de ano tem que ser o melhor final de ano da sua vida. Não é outro, é esse. Para Deus mostrar a glória dele na sua vida. Em pleno ano do Covid, você ter o melhor final de ano da sua história. Levante a sua mão agora que seu pastor vai te abençoar. Meu Pai, eu preguei a tua palavra. A tua palavra é a verdade, meu Pai. E eu quero abençoar os teus filhos agora. Meu Deus, a mensagem da fé está nos nossos corações como uma semente em uma terra fértil. Agora eu declaro, meu Pai, faz dar certo, prospera. Meu Pai, a tua palavra diz que um é o que planta, o outro é o que rega, mas o Senhor é o que dá o crescimento. E eu quero declarar, meu Pai, vidas transformadas, vidas mudadas, lares transformados, vidas financeiras transformadas. Eu quero declarar uma revolução, meu Deus. Meu Pai, hoje no nome de Jesus, meu Pai, os teus filhos se levantam na tua palavra, porque a fé não será, a fé, e nós estamos aqui, meu Deus, em uma só fé, em uma só unidade. E nos levantamos agora no nome de Jesus para profetizar, declarar, bater a estaca, bater o martelo e dizer: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu abençoo os teus filhos e declaro, meu Pai, que os teus filhos vão testemunhar a tua bondade, favor do Senhor sobre a vida de cada um, no poderoso nome de Jesus. Só quem recebe diz amém.